prof. Gisele, vamos para a aula do dia 27 de outubro de 2020. Língua portuguesa. 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. Em 29 de outubro é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Livro. Mas você não sabe o porquê? A data foi criada em 1810, em comemoração à fundação da primeira biblioteca brasileira. A Real Biblioteca, no Rio de Janeiro, então a capital do país. Nesse dia, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil e tornou-se a Biblioteca Nacional. Porém, o acervo chegou ao Rio de Janeiro antes de 1808. Além de livros, haviam manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas. Atividades. O que você absorve do livro que você escolheu e leu? Livros escolhidos. Eu escolhi o livro Meu Crespo é de Rainha e Índio Uirapuru. Daí eu li a história e eu escrevi aqui o que eu entendi. Meu crespo é de rainha. Eu entendi que todo tipo de cabelo é lindo, mas cada um tem seu jeitinho. Não importa se é liso, cacheado, ondulado ou crespo, todos são lindos. E o desenho que eu fiz de cabelo crespo foi esse. Agora do índio Uirapuru. Bom, eu entendi que o pai da indiazinha não deixava ela escolher o esposo. E o pai da indiazinha queria que ela tivesse outro esposo. Mas o amor não é como a pessoa é por fora, e sim por dentro. Mas o pai dela não entendia isso até que ele mandou transformar o menino em um pássaro. Mas mesmo assim, o pássaro vermelho ia todo dia cantar para a indiazinha, até que o pai da indiazinha descobriu que o pássaro estava junto com ela novamente. E aí o pai decidiu matar o pássaro, mas a indiazinha estava escutando tudo e logo correu para avisar o pássaro. Mas o pássaro não queria ir de jeito nenhum. Mas a indiazinha disse a ele que iria ser o melhor para ele. E o pássaro se convenceu a ir. E daí ele fugiu para outra mata bem longe. E lá, quando ele canta, a mata toda se encanta. E esse daqui foi meu passarinho. Índio Uirapuru. Uirapuru. Atividade de História e Geografia. A paisagem. Livro interdisciplinar. Páginas 48 e 49. A paisagem. Quando olhamos através de uma janela, por exemplo, podemos observar diferentes elementos como moradias, uma praça ou um rio, tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor. Faz parte da paisagem. Uma paisagem apresenta elementos da natureza e elementos construídos pelos seres humanos. Os elementos da paisagem foram formados pela natureza, são chamados elementos naturais. O mar, os rios, as montanhas e as florestas são alguns exemplos de elementos naturais. Os elementos da paisagem são construídos pelos seres humanos, são chamados elementos culturais. As moradias, os prédios, as ruas, as estradas, as pontes e as plantações são alguns exemplos de elementos culturais.
Complete a frase com as palavras do quadro a seguir. A paisagem é tudo o que se vê e percebe ao nosso redor. O rio e a ponte são alguns exemplos de elementos da paisagem. Os elementos naturais são aqueles formados pela natureza. Os elementos culturais são aqueles construídos pelos seres humanos. Em algumas paisagens predominam elementos naturais e por isso elas são chamadas de paisagens naturais. Quando os elementos culturais predominam nas paisagens, elas são chamadas de paisagens culturais. Tá aqui a paisagem. Nas paisagens naturais predominam os elementos naturais. Paisagem natural no município de Poconé, no estado Mato Grosso, em 2017. Aqui está a outra paisagem. Nas paisagens culturais predominam os elementos construídos pelos seres humanos. Paisagem cultural no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, em 2016. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas na imagem acima? Bom, na primeira foto é a natural e na segunda é a cultural. Que elementos compõem cada uma das paisagens? Construção, Sim. prédios, paisagem cultural e aqui É do mundo mesmo. da natureza. Formou. A Sim. natureza que criou paisagens naturais. Hashtag estudando em casa.